foi 40 anos de alfaiate. 40 anos. As pessoas traziam-me a roupa à casa, um pano, eu tirava as medidas e fazia ou calças, ou coletes, casaco. Em geral trabalhava só nestas 3 parcelas. E pronto, as medidas era com esta fita, outra parecida, que ela não durou 40 anos. Com esta fita, mas durou muito, ainda cá está. A régua. Esta era uma tesoura que o meu filho me comprou em Lisboa, já grande. Esta tesoura, a primeira que comecei a trabalhar era com esta que era ainda do meu pai. Depois o filho viu esta jetosa em Lisboa e comprou-me em Lisboa e trouxe-me. Esta era a da minha mulher. As medidas, os homens tiravam-se à cintura e durante as pernas ao pé, ao ortelho. E de fora, por fora da anca, o ortelho também. Os casacos, primeiro começava pelo comprimento, de trás a baixo, depois o encontro, para a manga do casaco do ombro e ao pulso. E o peito. A fita passava ao peito, em volta, e ficava tudo marcado. Num livro de assentos, e depois eu, pronto, dirigia-me por ali. Até calças não era preciso ninguém vir provar. Agora, casacos, não fazia, ainda fiz, mas muito pouco de longe, sem prova. As pessoas, eu tinha os casacos alinhavados, sem mangas, e então as pessoas provavam, a gente via se estava largo ou se estava apertado, e a manga enfiava-se para o braço acima e fazia-lhe o assino. Com os X, onde é que tu usaste? Está aqui. Está aqui. Com os X fazia-lhe o assino, por exemplo. Virava e com o giz fazia-lhe o assino. Onde a minha mulher, ela que arranjava as mangas. Era ela. Para eu colocar nos casacos. Pois, e o colete também era com estas medidas. O colete, a gente sabemos como era o colete, era com as medidas. Fazia-lhe o degote aqui, com 5 botões, 5 casas. E, olha, assim me governei e passei o meu tempo. Isto era o ferro. Era o ferro que ainda não havia eletricidade. Isto era o ferro. Era com brasas. Era o ferro. Isto era a régua. A régua que já era do meu avô. Tínhamos uma almofada, que era onde a gente espetava as agulhas, penduradas numa parede, onde a gente não deixava as agulhas assim à doca. Chegava além, queria uma agulha, vinha aqui a almofada, deixou de fazer falta, espetava-se outra vez ali, para não se perder. E assim. Isto eram os fechos das calças, quando se começou a usar o fecho. Mas em princípio, eram os botões, que já não há. Não. Eram as caixas das marcas para as calças. Já caminhou. Isto era a linha branca. Era a linha branca para alinhavar, para se for os alinhavos. Linha de cozer preta. Era imitante a isto. Mas até havia os carrinhos. Um carrinho em grande, que é o que a gente enfiava na máquina. Não está cá. Também havia isto, mas era em preto. Isto tem cor. A gente usava só praticamente a linha preta. Este era o meu ideal de cozer. À mão. E este era o da minha mulher. O das mulheres era tapado. Não sei porquê. Isso não sei porquê. E o meu, os dos alfaiates,
eram abertos. Não sei se seria por entrar mais no dedo. Eu andei na escola primária até aos 10 anos. E aos 10 anos aborreci-me de andar na escola e saí para o pé do meu pai. Com a terceira classe e andava na quarta. Com a terceira classe. O meu pai disse logo: agora não vais brincar, agora começas aqui ao meu lado. A coisa com o meu pai. E depois, quando que eu fui próximo aos 20 anos, 17 ou 18 anos, tomei a conta do ofício. E mestre. O meu pai deixou de trabalhar e mestre, e fiquei mestre. Casei-me aos 20 anos, veio a minha mulher para a minha companhia dos Maciais para aqui e ficou ela ao meu lado. Eu fazia umas coisas e ela fazia outras. Não era preciso estarmos a ensinar, não era preciso estar a ensiná-la. Ela ganhou tal prática de costura, o que é que tu queres agora? A minha máquina não era das antigas, não enxoleava. Ela é que enxoleava à mão. As calças. E os casacos, as golas dos casacos, era ela que as enchemaçava. E de mão, os casacos e calças, era ela que fazia isso tudo, coisa de mão. Vinham pessoas das Moitas, Ataleias, aqui da Sobreira e Foz e até do Pintal e Corgas. Também já não havia muitos alfaiates, não. E vinham aqui, diziam, vai ao alfaiate dos Sesmos. As esteiras, estas áreas todas, Figueira, por aqui, Sobreira, Póvoa, a Castanheira, cheia a pontos, cozia lá, havia lá 40 homens, cozia para os homens todos lá. E Valdaúça, Conqueiros, essas terras, montes, fazia para todo lado. Era quem aparecia. Aos domingos ia-se à missa, o pessoal juntava-se e vinham ter comigo. E eu então aí recebia os panos que já traziam, recebia os panos dos clientes e tirava as medidas. E depois eles vinham cá à prova, quando era casado. Calça não era preciso. Vinham cá à prova e depois pronto, até já levava-los para a sobreira e eles tomavam conta da roupa e pagavam. Pronto. Normalmente um fato demorava 3 dias. Só num dia não se acolhia posto à prova, quando era fato completo. E depois a acabar também custava. Portanto, para ele ficar pronto, passado a ferro e tudo, era 3 dias. A mim e a mulher. Os fatos em geral, nessa altura dos noivos, era pano preto. Era pano preto. Fins muitos, era, pois, pano preto. Mas o feitio era normal. Sim, o feitio era normal como outro homem qualquer. O que é em pano preto? Para os noivos. Não vivia só da costura. Vivia também da agricultura. Chamavam o alfaiate deles para ir escolher o pano. Para ir escolher o pano. E os forros tinham os comerciantes aqui na Sobreira. Os forros, os cetins, as entretelas, dos casacos, os forros para calças, e enxomaços e botões, havia aqui nos comércios na Sobreira. Em 57, levava-se 7 escudos, chama a gente de mandobra. O cliente punha tudo e a gente só fazia. Portanto, eram 7 escudos que a gente levava de fazer. Uma calça. E o casaco e o fato completo eram 40 escudos. Mas o cliente pagava tudo. Trazia o pano, comprava os forros, ia-se aos alojeiros, comprava-se os forros e o cliente pagava. E eu era só a mandobra. Quando acabei, o preço já eram 200 escudos de fazer um fato. E as calças eram 20. Começou a vir o pronto a vestir barato e as pessoas também,
com o soco que me pagavam de feitio, comprava um pano e calça-feta. Ainda havia muita gente que tinham 1 metro de barriga e o pronto a vestir não fazia para aquelas medidas. E ainda vinham ter comigo, ainda fiz aí também remendos para calças enxertadas. Isso também ainda fiz quando os homens eram verão e iam para as cefas, levavam-se sempre, em geral, umas calças novas e 2 outras chamava a gente remontadas para o trabalho lá. E era em Cotim. Chamavam aquilo Cotim. Isso fiz muitas. O pessoal antigamente, mais do pessoal, ia para a cefa. Fazia-se para a semana, os homens usavam aquela calça que era leve de Cotim. Chamava aquele Cotim, pano de Cotim. E alpaque. Até fiz muitas de sorveco amarelo. Aquela calça de sorveco amarelo. O que se chamava em classe de gente bem remediada, a quase de inverno todos tinham uma calça daquelas fortes de sorveco amarelo. Já o meu avô é que já era alfaiate, o meu avô. O meu avô fazia capuchas para as mulheres do campo, aquela capucha de pano amarelo, e fazia capotes, gabões. Os gabões eram uma roupa que tinha um carapuço e até aqui aos joelhos, por baixo um bocadinho dos joelhos, às canelas. Pronto, era o pessoal, alguns pessoal usava aquela roupa para de inverno, quando chovia muito, usavam aquele vestuário. Um rapaz novo que quisesse ir para o alfaiate, ou sapateiro não era tão difícil, agora para o alfaiate, até que não fosse lá para os 20 anos, praticamente não era capaz de começar a trabalhar sozinho. Os alfaiates são aqueles que faziam o corpo de um homem bem feito. Era isso. Portanto, era uma arte má de aprender. Já ninguém sabe a costa enfiar uma agulha. É tudo pronto a vestir. Lá se vê uma costureira ou uma senhora com uma casa aberta a dar uns arranjos, isto e aquilo, mas está em distinção de tudo. Que é como o sapato. Antigamente mandava-se arranjar por meias solas ou isto ou aquilo. Agora, em estando descozidas ou isto ou aquilo, até está fora. E as roupas eram a mesma.